Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Venho aqui trazer mais uma palavra. Espero que fale no teu coração, no seu entendimento. Talvez você esteja precisando dessa palavra que eu vou trazer para você. Talvez não, mas se você não estiver precisando, que bom. Que bom, mas eu creio que em alguma parte dessas palavras que eu vou falar aqui, Deus vai falar contigo. Em alguma parte Deus vai falar contigo, eu tenho certeza disso. A gente sabe que a inveja e o ciúme é uma coisa assim muito forte, terrível, né? A inveja e o ciúme é uma coisa muito terrível. E eu quero falar da inveja e o ciúme, medo de perder a posição, de perder status, de perder pedestal. Então, quer dizer, a gente sabe que quando alguém tem medo de perder status, de perder posição, alguém tem medo de não brilhar, né? Alguém tem medo de não aparecer, alguém tem aquele receio, né? E se fulano for melhor do que eu, se Beltrano fizer melhor do que eu, mas se a pessoa é a pessoa escolhida por Deus, se o ministério da pessoa foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus, se a mão do Senhor pegou essa pessoa e colocou numa posição diferente, uma posição mais elevada para fazer a obra do Senhor, o chamado em específico para tal coisa, para fazer isso ou aquilo, ao qual Deus manda fazer, né? A unção que recebeu, essa pessoa não precisa ter medo, a pessoa não precisa ter medo de perder o status, a posição, porque se foi Deus que colocou ela naquela posição de destaque na obra do Senhor, no chamado, o próprio Deus é o que garante, é o que capacita, é o que usa, é o que fala, é o que age. Mas, infelizmente, existem pessoas que se apegam tanto a certas posições que quando chega alguém que ela sente que vai aparecer mais do que ela, brilhar mais do que ela, porque assim a pessoa quando Deus usa uma pessoa, quando Deus trabalha na vida dela, quando Deus destaca essa pessoa, seja lá com qual for o chamado que Deus tem com ela, a gente sabe que dependendo do chamado, existem pessoas que se destacam muito por causa do chamado de Deus na vida delas, não é verdade? Mas existem também aquelas pessoas que se destacam, né, por causa do chamado, mas têm medo de perder a posição de destaque, né? E quando isso acontece, quando entra ciúmes, inveja, medo de perder, o próprio Deus já começa a se afastar, porque a pessoa começa a fazer coisas que não deve fazer, começa a fazer coisas dela mesma, começa a fazer o que vem na mente, o que vem no coração, começa a fazer coisas erradas. E isso está baseado lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7. Eu quero falar para você hoje aqui só nessa mensagem, nesse capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 7. Eu não vou conseguir ler porque a minha visão está meio embaçada, mas o versículo 7 diz assim que quando Davi voltou da guerra e ele venceu o gigante Golias, a Bíblia diz que quando ele chegou no meio do povo que estava em festa, o povo estava alegre, o povo estava jubiloso, engrandecendo, né, a Deus, feliz pela guerra ter sido vencida, uma guerra já de praticamente 40 dias, Golias afrontando o exército do Senhor, e ninguém reagia. Mas quando Davi chegou, você já conhece muito bem essa passagem, eu não preciso dar detalhes, né? Resumindo, Davi,
Ele foi contra Golias, lutou contra Golias e venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Não foi isso que ele disse? Você vem contra mim com varas, lança, escudo, né? Espada, mas eu vou contra ti. Não foi isso que Davi falou para Golias? Em nome do Senhor dos Exércitos, né? E resumindo ali, a gente sabe que aquela guerra, né? Aquela batalha, posso dizer assim, porque começou com Davi e Golias. Então começou uma batalha, né? Aquela batalha foi vencida pelo Senhor e depois se formou uma guerra, né? Porque o povo de Israel, os guerreiros de Israel começou a perseguir os filisteus ali e destruíram, né, os filisteus com as suas afrontas naquele dia. Então, assim, quando Davi chega, né, no meio do povo, quando Davi chega ali na cidade, ali perto do palácio do rei Saul, a Bíblia diz que o povo já estava festejando, né? E a Bíblia diz que as mulheres, aí entra esse versículo, né, do capítulo 18 de 1 Samuel, no versículo 7, a Bíblia diz que as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E elas repetiam: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E a Bíblia diz que aquilo ali feriu o coração de Saul, né? O ego de Saul foi ferido. Saul se sentiu menosprezado quando ele ouviu o cântico das mulheres, né? E daquele momento em diante, Saul ficou preocupado, né? Porque ele viu que o povo dava crédito a Davi, né? Sendo Saul rei, né? O povo dava o crédito a Davi. E isso preocupou muito Saul. E a Bíblia fala que Saul deixou entrar no coração dele um ciúme muito grande, uma inveja tremenda, terrível. Irmãos, a inveja, ela destrói ministérios, a inveja destrói altares, a inveja destrói chamados, né? E a Bíblia diz que Davi, ele passou por grandes momentos de perseguição, né? Saul, ele perseguiu Davi de maneira terrível, né? De maneira persistente. A gente sabe que Saul, ele foi escolhido por Deus, porque quando o povo queria um rei para que governasse, né? A Bíblia diz que Saul, ele foi escolhido por Deus, né? Samuel foi lá, ungiu Saul, mas a Bíblia também fala que Saul, ele entristeceu a Deus, né? Ele entristeceu a Deus, porque coisas que ele não podia fazer, ele fez, né? Ele queimou, né? Ele fez sacrifício, né? Porque achou que Samuel estava demorando para dizer para ele se ele devia ir à guerra ou não. Aí Samuel demorando para levantar um altar, um sacrifício perante o Senhor para que eles fossem à guerra. Ele achou que Samuel não viria mais para levantar um sacrifício, para consultar Deus, para oferecer um altar ao Senhor. Então Saul, ele ofereceu sacrifício. A Bíblia diz que Deus ordenou, né, Saul que acabasse com Amaleque, com tudo que havia naquele lugar, que ele fosse, tomasse aquele povo, destruísse tudo, até mesmo as crianças que mamavam não podiam sobreviver. Deus falou: eu vou tirar, vou fazer Amaleque ser esquecido da face da terra, vou arrancar a raiz desse povo de uma vez por todas. E Deus deu essa responsabilidade, esse compromisso na mão de Saul, para que Saul fosse lá e vencesse aquele rei, e vencesse esse povo que foram um dos primeiros que se levantou, né, contra o povo de Deus, um dos povos que fez o povo do Senhor pecar.
quando o povo saiu lá do Egito e era um povo cruel, um povo que não tinha piedade, um povo que perseguiu. O primeiro povo que perseguiu o povo de Deus foi os amalequitas, né? Então a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que era um povo covarde, né? Eles atacavam na caminhada do povo de Israel no deserto, eles atacavam mulheres, crianças e pessoas idosas, fracas e doentes. Quer dizer, aqueles que ficavam para trás na caminhada, eles vinham e matavam, destruíam, não é verdade? E a Bíblia fala que Deus colocou esse compromisso nas mãos do rei Saul, para que Saul exterminasse esse povo da face da terra, né? Mas a Bíblia diz que Saul não fez, né? Ele foi lá, ele trouxe o gado daquele lugar, ele trouxe o rei daquele lugar, ele ficou com pena do rei, ficou com piedade, ele teve piedade do rei. Ele não quis matar o rei porque ele achou aquele rei, era um rapaz ainda novo, e Saul achou aquele homem de boa aparência, né? Era um rei muito bonito. Algumas bíblias mostram, né? Fala que ele tinha o rosto como de um anjo, né? De tão bonito que era aquele rei. E Saul, ele não exterminou tudo como Deus mandou, ele não agiu como Deus mandou, né? Então ali já foi mais uma desobediência muito grave, que depois Samuel teve que vir e destruir tudo, né? Mas não foi totalmente como Deus queria, porque o Senhor tinha dado a ordem para que Saul fizesse. Então Saul, ele começou a sair do eixo de Deus, né? Ele começou a sair da dispensação do Espírito Santo. A gente sabe que Saul foi atormentado por espíritos malignos, e aqueles espíritos malignos só deixavam ele em paz, só saía quando Davi chegava e tocava a harpa, né? Então assim, Davi começou a crescer no meio do povo de Israel, né? Davi começou a crescer em honra, Davi começou a crescer em créditos, né? Davi começou a se destacar, né? Então a gente sabe que mesmo Saul, ele tendo sido escolhido por Deus, mas Deus não queria que Israel estivesse um rei, né? Deus queria continuar sendo o principal no meio do seu povo, né? Porém o Senhor começou a procurar alguém que ele pudesse escolher, né, que fosse segundo o seu coração. E Deus achou Davi, né? A gente sabe que enquanto Saul estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, Davi estava apacentando ovelhas, né? Lutando contra urso, lutando contra leão, né? E ele venceu. Mas quando a fama de Davi começou a aparecer, aí, irmãos, é que vem o problema, né? Quando a fama de Davi começou a aparecer, né? Saul começou a ficar preocupado, inquieto, né? A gente sabe que a Bíblia diz que houve uma certa vez que ele tentou matar Davi com uma lança à distância, irmãos. Ele jogou aquela lança e ele queria a morte de Davi de qualquer maneira. Então Davi, ele teve que começar a fugir da presença de Saul, né? Porém, muito tempos antes, Saul tinha Davi como um filho do seu coração, né? Saul tinha orgulho por ter Davi por perto, né? Saul, ele de início amava Davi, mas como Davi começou a guerrear, começou a vencer muitas guerras, né? A gente sabe que começou a aparecer, eu digo brilhar, irmãos. Por que eu digo brilhar? Porque o Espírito de Deus era com Davi, né? Davi era temente a Deus, né? Confiava no Senhor, né? E diz a Bíblia que ele perguntava, né, para Deus se deveria, todas as guerras ele perguntava para Deus se deveria ir, né, pedia para o profeta e sacerdote perguntar ao Senhor, né, se podia ir às guerras. Ele mesmo, quantas orações tem lá, né, no livro de Salmos, quantas orações que Davi fez registradas ali no livro de Salmo, muitas das vezes até mesmo nas guerras, ele dizia, né,
que muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas a confiança dele estava no Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, né? Mas do Senhor vem a vitória e coisas assim, né? Então nós sabemos que Davi, ele não fazia nada sem colocar Deus na frente, né? Em ti, Senhor, eu confio, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor. Então ele era confiante, né? Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, ele não poderia vencer nada. Então, essa busca incessante, né? Esse desejo que Davi sempre tinha de estar falando com Deus, consultando a Deus, orando, falando, buscando a face desse Deus maravilhoso. Isso aí foi exaltando, enaltecendo, né, Davi. Era um homem que venceu muitas guerras, muitas pelejas, muitas batalhas, né? Trouxe muito ouro para o seu povo, que eram os despojos, né? Trouxe muito ouro, muita grandeza, muita riqueza, adquiriu Davi para o povo de Deus. E agora falando aqui, né, da inveja, continuando falando aqui da inveja, é uma coisa terrível. A inveja é principalmente ministerial. Ministerial que eu digo assim, é quando Deus tem um ministério na tua vida, né? Quando Deus tem um chamado, uma escolha, né, na tua vida, né? E tem alguém que pode se sentir ameaçado. Tem alguém que pode se sentir ameaçado. Eu já passei muito por isso, né? Eu já passei muito mesmo, de Deus mandar eu fazer coisas, né? De Deus mandar eu avançar, fazer, agir, e eu fazer, e a glória do Senhor se manifesta, o Senhor trabalhar, o Senhor fazer coisas extraordinárias, mas alguém sempre vinha, né? E tentava depois me abater, tentava me afastar. Né? Porque a Bíblia fala no próprio livro de Salmos, né? Quantas vezes Davi ele teve que se afastar, né, irmãos? A inveja, ela traz assim perseguição, né? A inveja espiritual, tem pessoas que falam assim, né? Por que ele consegue tudo? Né? Porque tudo para ele dá certo, né? Porque quando ela faz essa obra assim de Deus, quando ele faz, porque Deus usa tanto ele, né? Porque onde ele põe a mão, Deus abençoa. O que ele tem que eu não tenho, né? O que ela tem que eu não tenho? Né? Porque quando ela está pregando, quando ele está pregando, né? Tudo flui, tudo fica tão bom, né? A glória de Deus desce, o Senhor confirma, né? E por que comigo não acontece nada? Né? Existe preços a pagar, existe buscas, né? Chamados específicos, chamados diferentes. Aquele que mais busca, mais recebe. Aquele que não busca, não recebe. Né? Aquele que obedece, não é verdade? Deus vai sempre estar ao lado ali, trabalhando, abençoando, agindo e fazendo. Ainda mais aquele que é obediente, irmão, ao Senhor. Aí que Deus vai usar mesmo como um canal de bênção. Talvez alguém aí está se apagando aos poucos, né? Se afastando. Por quê, irmão? Porque quando Deus, né, usa uma pessoa para fazer a obra dele, né, para colocar algo nas mãos dessa pessoa, para que essa pessoa venha executar por ordem do Senhor, na verdade, a gente sabe que no final o nome do Senhor sempre é glorificado, né? Sempre é glorificado. Aí tem aquela pessoa, né, que tenta apagar, né, por exemplo, aqui, né, eu sou usado por Deus, aqui eu é que apareço, aqui eu estou acostumado, né, receber honras, aqui eu estou acostumado a ser
admirado ou admirada. Aqui eu me destaco, melhor assim, né? Palavras simples que eu uso para que todo mundo possa entender. Aqui eu me destaco, né? Esse é o meu mundinho, né? Deus me usa muito, eu sou uma bênção e aqui eu me destaco. Aqui esse território é meu, Deus é comigo, Deus me usa. Aí daqui a pouco aparece alguém, né? Alguém que Deus chamou, né? Alguém que Deus tem algo assim tão maravilhoso, que Deus usa de maneira tão grande, tão maravilhosa. Aí a outra pessoa começa a ficar preocupada, né? Não, quem tem posição sou eu, quem foi chamado primeiro fui eu, essa pessoa não é nada, essa pessoa é fraca, essa pessoa é pequena, eu não posso perder o meu status, eu não posso perder o meu brilho, né? Eu não posso ficar pelos cantos, eu tenho que apagar essa pessoa, né? Eu tenho que apagar essa pessoa. Existem pessoas assim, né? Aí o que acontece? A outra pessoa começa a perceber, né, aquela perseguição, aquela desfeita, porque aí começa a vir as desfeitas, né, irmãos? A outra pessoa começa a ignorar, né? Não trata bem mais como tratava, começa a toda moda, vamos embora, faz de tudo, irmão. Faz de tudo para apagar, né, aquele ministério, aquele chamado que Deus tem na vida da outra pessoa por medo de perder a coroa, né, medo de perder o trono, não é verdade? Aí começa a perseguição. E a Bíblia fala em alguns salmos que Davi, ele começou a fugir. Davi só vivia fugindo, irmãos, de Saul, para não trazer discórdia, desavença. Quantas vezes Davi ele teve oportunidade, ele pôde matar Saul, né? Não foi só aquela vez na caverna, quando Saul foi lá fazer as suas necessidades, que Davi arrancou um pedacinho do manto dele, para provar que esteve bem perto e se quisesse faria mal a ele. Não é verdade? Não foi só aquela vez que Davi teve oportunidades para matar Saul. Foram várias vezes, porque Davi ele era também muito estratégico, né? Era muito estratégico. Ele teve muitas oportunidades, mas ele preferiu fugir, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela sabe que o que ela tem, né, o chamado de Deus na vida dela, ela sabe que aquilo não é dela, né? Quando a pessoa sabe que ela não é merecedora, né, de ser escolhida para tal coisa, né, para tão maravilhosa obra, essa pessoa ela vai cada dia mais se humilhar diante do Senhor, ela vai ceder, ela não vai querer intrigas, não vai querer brigas, não vai querer contenda, porém, essa pessoa que está sendo perseguida, está sendo sufocada, né, por ciúmes e coisas assim, ela também vai se abater muito. Vai chegar um momento que ela não vai mais querer, né, fazer as coisas para Deus ou deixar Deus trabalhar com ela como Deus trabalhava, deixar Deus agir como Deus agia, deixar Deus usar ela como canal, não é verdade? Ela não vai querer deixar mais o Senhor usar como canal que usava antes, como usava antes. Por quê? Porque vai ficar pensando, né, mas e se eu fizer isso, né, que Deus está mandando eu fazer e der problema, né? E se trazer dissensão, né? E como vai reagir a outra pessoa, né? Então isso acontece, irmãos, acontece. Aí a pessoa vai apagando, né? Vai deixando de fazer o que tem que fazer, vai se afastando, vai murgando, né? Vai se emborcando, né? Não sei se você entende essas palavras, mas a pessoa vai diminuindo, vai perdendo, né, o desejo de fazer as coisas para Deus, a pessoa vai perdendo aquele desejo, né, de aquela alegria que ela tinha de fazer as coisas para Deus, aquilo ali começa a sumir, né? Por quê? Porque a pressão, a perseguição, as piadas, as palavras são tão grandes, né, no ministério. Quando eu digo ministério, é o ministério de pessoas, não estou falando de pastor, de presbítero, de
de pastora, de missionária, de missionário, não. Estou falando de chamado, de ministério, né? Aí a outra pessoa persegue tanto que tem pessoas que elas vão se diminuindo, né? Vão perdendo as forças e vai se afastando. Aí não deixa mais Deus usar, não deixa mais Deus falar, não deixa mais Deus trabalhar como antes. Por quê? Porque vai se entristecendo, né? Vai ouvindo coisas, vai se entristecendo. Muitas vezes coisas que ela falava quando Deus mandava, coisas que ela falava quando Deus ordenava, depois as coisas que ela falava começam a ser rebatidas, não é verdade? Começam a ser apontadas e ela vai se calando. E a pessoa, a tendência da pessoa é ir se calando, porque Davi, a gente sabe que no Salmos de número 142, né, a gente vê aqui que Davi, ele estava fugindo de Saul, era mais uma das fugas, né, de Saul, né, de Davi sobre Saul. Então, ele, no Salmo 142, ele, mais uma vez, ele já estava se escondendo, ele já estava se afastando, né, em meio a muitos, né, salmos que fala, né, que Davi, ele pede pelos seus inimigos para que Deus faça justiça, igual o Salmo de número 35, né? Davi pede para que Deus venha fazer alguma coisa por ele, porque ele não estava aguentando mais as perseguições, os levantes dos seus inimigos. Salmo 109 também, né? Davi, ali ele ora a Deus, né? Falando dos seus inimigos, das perseguições que ele sofreu, né? E a tristeza. Davi várias vezes entrou em depressão profunda. A prova essa está lá no Salmo de número 13, né? Se você ler o Salmo de número 13, você vai ver Davi, ele ali praticamente ele quer largar tudo, né? Ali praticamente ele quer parar mesmo e não quer saber de mais nada, a alma estava tão angustiada, o corpo, ele estava numa depressão muito, muito profunda. Depois que você puder, você leia lá o Salmo de número 13, né? Você vai ver que a depressão que Davi estava era uma depressão extrema, era uma depressão enorme, né? Por causa de perseguições, né? Pessoas querendo matar, ordens que Saul deu para que onde encontrasse Davi matasse ele queria ver Davi morto. Por quê? Porque Davi começou a sobressair, né? Davi, ele era amado, as pessoas amavam Davi, ele atraía as pessoas para ele, todo mundo, né, irmãos, queria estar perto de Davi. Você vê os homens, né, que lutavam ao lado de Davi. Quantos homens, né, que lutavam ao lado de Davi eram fiéis a Davi, né, não queria sair do lado de Davi, queria estar junto com Davi. Então as pessoas queriam a presença de Davi, não é verdade? As pessoas se sentiam bem com Davi, né? E sabia que ele era valente, corajoso. Mas esse Salmo de número 13 é um dos salmos em que a gente vê que Davi, ele estava numa depressão tão profunda que ele estava praticamente pedindo a morte nesse salmo, né? De tão triste que ele estava praticamente doente da alma e do corpo físico, de tristeza, né? Mas a gente vê que lá no finalzinho desse Salmo de número 13, nos últimos versículos, ele diz assim, né? Ele tenta pegar força de onde não tem, ele tenta pegar ânimo de onde não existe, e ele diz assim: porquanto eu louvarei ao Senhor, né? E exaltarei o Deus da minha salvação. Então, ele sabe que a resposta de força, de ânimo, de refrigério dele estava somente em Deus, porque há momentos que parece que a pessoa está só, ninguém, por mais que ela esteja cercada de dezenas, centenas, milhares de pessoas, parece que ela está sozinha, né? E quando a pessoa ela começa, né, a não poder mais fazer as coisas como Deus quer que ela faça, né? Quando ela começa a se reter, quando ela começa a se contrair, né, nos mistérios, no agir de Deus na vida dela, ela começa a sufocar aquilo, ela vai morrendo aos poucos.
né? Vai morrendo aos poucos. Salmo 25 também fala sobre isso, né? Salmos de número 31 também fala, né? Sobre a grande tristeza de Davi. Então a gente vê aí como Davi, ele vivia fugindo. Na verdade, houve um momento que ele disse, né, quando ele estava muito perto de matar Saul, ele disse: longe de mim tocar, né, no ungido do Senhor, né? Então, assim, a pessoa, quando é de Deus, ela não vai brigar por causa de cargos, posição, status, ela não vai brigar, né? Por mais que ela pague assim um preço, que ela tenha que parar, se distanciar, né? Deixa quem quiser, né, brilhar, aparecer, né? Deixa quem quiser, mas eu estou contando isso aqui para você por experiências passadas, né? Por experiências passadas, né? Já houve época de eu sair para fazer, né, algo que Deus tinha mandado eu fazer, né? E ali Deus trabalhar na vida de pessoas, libertar, fazer uma obra, salvar, coisas maravilhosas. E em troca disso, né, muitas das vezes eu recebi advertência. Na época eu era apenas uma jovenzinha, e diziam para mim, né, você não pode sair pregando a palavra para pessoas, você não pode sair por aí, né, perguntando, orando por pessoas, perguntando quem quer aceitar Jesus, você não tem capacidade para isso, né, você não pode fazer isso, e as pessoas que eu ia atrás, que eu ia para orar, para ajudar a levantar, né? Essas pessoas, elas iam para a igreja, ainda levava toda a família, né? Então muitas pessoas iam atrás de mim, né? E isso aconteceu anos atrás muitas das vezes ainda acontece, graças a Deus, mas não como antigamente, né? Estou falando assim das perseguições de antigamente, né? Graças a Deus saindo. Mas acontecia assim de alguém chegar para mim e falar, né, você não pode fazer isso, você está passando à frente, né? Você tem lideranças, você não pode ir na casa de alguém que te pede oração e você é apenas com 20 anos de idade, né? Ir lá apenas com 18 anos de idade, ir lá 20, 18, né? Porque aceitei Jesus com meus 10 anos de idade, né, irmãos? Então, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado até hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, Ele tem me segurado, mas as pessoas diziam, porque durante toda a minha juventude foi para Deus, né? E a minha vida tem sido para Deus até hoje. Eu me gastei muito, tudo para Deus, tudo na minha vida. E eu não me arrependo disso. Então eu ia buscar mesmo. E ali Deus, pela misericórdia, me usava nos seus dons do Espírito Santo. E as pessoas iam na igreja me procurando, né? Iam com as famílias. Cadê a jovem Andréia? Cadê aquela jovenzinha que esteve lá em casa? Cadê aquela moça que orou, que nos ganhou para Jesus? Então isso ia causando assim uma certa inveja e ciúmes, não é verdade? Porque as pessoas iam me procurando, né? As pessoas passaram a me amar, né? Passaram a me procurar, queriam as minhas orações, né? Tem gente que diz, isso é idolatria. Não é, irmão, eu sempre costumo dizer, né? E vou repetir aqui, quem tem para dar, o povo procura mesmo. Agora, quem está vazio, quem não tem nada para dar, não tem como, né? Por que a multidão seguia Jesus? Né? Porque os discípulos do Senhor, quando oravam, tinha pessoas ali, multidões ouvindo, como a primeira pregação de Pedro, né? A segunda pregação dele também, né? Milhares de pessoas aceitando ao Senhor Jesus como Salvador. Então o povo, ele vai atrás mesmo, se Deus está trabalhando, se Deus vai te usar como canal, se Deus te usa para a obra dele, né? O povo não tem como você ficar escondido. A Bíblia diz, não se acende uma luz e coloca debaixo da cama, não se acende uma candeia, né? Uma vela, uma lamparina, que era antigamente, e coloca debaixo de uma cama, né? Porque mesmo ali, ela escondida debaixo daquela cama, ela vai refletir, né? Ela vai refletir mesmo escondida,
né? Então a luz, ela tem que estar em destaque, porque até de longe, muito longe, alguém pode ver uma luzinha lá embaixo, ela está brilhando, né? Porque a luz, ela foi feita para brilhar, entendeu? Então se a pessoa, se Deus escolheu, se Deus capacitou, se Deus chamou, não tem jeito, a pessoa, ela vai aparecer. Ela vai aparecer, mas aí existe, né, Saul, né, que quer matar, tá com medo de perder a posição, o trono, a coroa, né, e ele sabia, né, que Deus já estava desagradado dele, Deus não tinha mais nenhum tipo de contentamento, né, não é verdade? Pelas coisas que Saul fazia. A gente sabe que por fim das contas, ele terminou lá consultando lá uma feiticeira, não é verdade? E no final das contas se suicidou, né? No campo de batalha, né? Porque viu que estava perdendo a guerra e se suicidou, né? Então, assim, por quê? Porque, assim, não se deve tocar naquilo que Deus separou, né? Não se deve tocar naquilo que Deus chamou, não se deve tocar naquilo que Deus escolheu, né? Então, eu quero trazer para você, nessa hora, uma palavra de reflexão. Se você tem certeza que você é uma pessoa de Deus, que Deus te chamou para uma grande obra, que Deus te chamou para fazer coisas maravilhosas, Deus te ungiu, Deus te deu dons, né? Deus trabalhou você para agora Ele te usar para trabalhar outras pessoas. Eu quero dizer para você que você não deve deixar se abater, entendeu? Porque mesmo Davi sendo perseguido de morte por Saul, né? Vê se pode, né? A gente pensa assim, Saul muitas das vezes perseguindo Davi, ele levava um exército para matar um só homem, ele levava um exército, né? Mesmo você sendo perseguido, né? Mesmo alguém tentando fazer você apagar aquele brilho que Deus te colocou, o chamado que Deus tem, o ministério na tua vida, mesmo alguém tentando apagar, se você tem certeza, né? Se você é aquela pessoa que anda direitinho na presença do Senhor, é obediente ao Senhor, né? E você tem certeza de que Deus é na tua vida, que para ter certeza, a pessoa tem que estar na obediência, porque a Bíblia diz, ó, o Senhor Deus falava para o povo de Israel, se vocês andar na minha palavra, né? Se vocês obedecer a minha palavra, Deus sempre falava isso, se vocês obedecer, né, eu abençoarei vocês. Se vocês obedecer, eu estarei com vocês. Se vocês obedecer, eu exaltarei vocês. Então, quer dizer, se obedece, né, e Deus te usa, não deixe ninguém apagar o chamado que Deus tem contigo, o ministério que Deus tem na tua vida, seja ele qual for, né, seja louvando ou pregando, né? Ou até se você é aquele tipo de pessoa que tem aquele ministério de ir nas casas, de evangelizar, de ir nos hospitais, de ir onde estão as pessoas carentes, necessitadas. Se Deus te capacitou para isso, né? Embora o ID, ele é universal, né? Todos devem pregar, todos têm que pregar de Jesus, falar de Jesus, né? Evangelizar, né, para as pessoas de Jesus, não é verdade? Mas existem aquelas pessoas que ela tem aquele id tão tremendo na vida dela, que ela vai nas casas, né? Ela ora, não é verdade? Ela não fica somente ali falando lá uma vez ou outra, não. Ela está sempre envolvida, né, naquele ministério de evangelização, né, ganhando almas para o reino do Senhor. Então, assim, alguém pode, se você é esse tipo de pessoa que está sempre envolvida com pessoas, buscando a Deus por outras pessoas, você vai estar sempre cercado de pessoas, né? As pessoas vão estar sempre querendo você. Você está me entendendo? E isso causa ciúme, isso causa inveja, né? Aí o que vão fazer? Vão te apagar aos poucos. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com você.
tá? Alguém que diz assim, ah, mas eu canto tão bem, aí agora chegou fulano e quer cantar melhor do que eu. Não, é porque Deus te deu o dom de louvor também, e cada um Deus usa de um jeito, né? O dom que ele te deu para louvar, né? Talvez sobressai mais, eu não sei, né? Então, assim, você não deve deixar de louvar a Deus com hinos de adoração, seja qual for os hinos, você não deve deixar de exaltar o nome do Senhor, porque tem alguém que quando vê você cantando fica de cara feia, fica emburrado, né? Acha que você quer se aparecer. Então você não vai se sufocar, não vai deixar essas coisas, não deixe essas coisas te afastar, porque a tendência é a pessoa ir parando, afastando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Daqui a pouco a pessoa está vazia, triste, e nada preenche, né, essa tristeza, nada preenche isso. Como eu falei, né, anos atrás, né, eu era assim atirada para frente, né, Deus mandava, eu fazia, eu agia, e tudo que Deus falava, eu fazia, tudo que Ele ordenava, eu fazia, e Ele me usando nos dons do Espírito Santo pela misericórdia, e ali Deus trabalhando, e os levantes, né, as guerras, os perseguidores, né, aqueles que diziam, quer se aparecer, quer ser melhor, né, quer ser a única, quer ser diferente, né? Então foram tantos anos de perseguições, mas tantos anos, né? Que a gente vai chegando um tempo que a gente vai até se cansando um pouco, né? Como eu mostrei esses salmos aqui de Davi, triste, cansado, abatido, né? Tem gente que acha que foi assim, Saul queria matar Davi, Davi venceu e herdou o trono. Não, não foi isso não. A perseguição cansou, destruiu, né? A perseguição sufocou, entristeceu, angustiou, fez ele até muitas vezes dizer que os ossos dele estavam como apodrecendo de tanta angústia, né? E quantas das vezes ele até chegou e preferiu escolher, né? Dizia para Deus, né? Que queria sepultura, né? Porque não aguentava mais, né? Então, assim, se você está passando por um tipo assim de perseguição, né? De ciúme contra você, de inveja, você se levante. Se levante. Eu estou contando isso por experiência própria, porque eu já passei. Se levante, né? Se levante. E quando essas pessoas começam a se levantar contra outras pessoas, né? Que começa a aparecer um pouco mais, né? E elas se sentem ameaçadas, né? No seu chamado. Eu fico pensando assim, gente, como é que pode, né? Alguém tentar matar alguém espiritualmente por causa de status espiritual, por causa de posição, por causa de... Meu Deus, é difícil entender certas coisas, né? Aí existe aquela pessoa que não vai mais à igreja, para dentro de casa, fica triste, né? Então, assim, não deve parar. Não deve parar. Para você ter uma ideia, eu já apanhei dentro de igreja por causa de coisas que Deus me mostrou e eu tive que entregar, né? Coisas assim muito forte, muito profunda. E eu não queria entregar, porque eu acho assim, irmãos, a maioria das pessoas que tem o chamado de Deus para entregar coisas que Deus manda, que ela sabe que vai mexer, vai destruturar o negócio todo, ela não quer entregar. A maioria de pessoas assim, ela não quer que Deus use ela dessa forma, né? A maioria. Então, quando Deus me mandava, ó, você vai lá e fala isso, isso e isso, e manda entrar nessa posição, porque está acontecendo isso, 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 está fazendo isso, isso. Aí eu falava, ah, não, Senhor, por favor, Senhor, não se levantar contra mim, Senhor. Aí, como eu contei aqui, né? Pessoas, né, da igreja mesmo, não hoje, né? Isso anos atrás. Graças a Deus já passou. Mandaram, né, pessoas me matar, né? Mandaram pessoas me matar. Já apanhei, já levei soco, né? Dentro de igreja, entendeu? Por causa de coisas que Deus mandou falar.
Então, assim, mas vai chegando um momento que a gente se cansa um pouco, né? A gente se cansa um pouco, mas mesmo que fuja, como Davi fez várias vezes, por vários anos, Davi fugiu por vários anos, né? E por vários anos ele reclamou, chorou, se entristeceu, né? Você não deixa apagar o chamado, a escolha que Deus fez em você, né? Aquilo que Ele quer que você faça. Volte a caminhar, volte a fazer o que Deus te separou para fazer, porque levantes vão ter mesmo, piadas vai ter mesmo. Muitas das vezes você podia até ter sido amparado em algumas áreas e hoje você não se sente mais amparado, não é verdade? Hoje te desdenham, né? Não está nem aí quando você está falando alguma coisa que Deus te impulsionou para falar ou te mandou falar, tem que ser Deus, né? E não dão crédito. Então, isso aí não pode te matar. Isso aí não pode te matar, porque a gente vê os profetas, né, antigos, né? Ezequiel, Jeremias, Isaías, não é verdade? Abacuque, Sofonias, os profetas maiores e menores, né? Aqueles que profetizaram por mais tempo, né? Que é isso que quer dizer, e aqueles que profetizaram por menos tempo. A gente vê que todos eles passaram por certas perseguições, outros não acreditavam, não é verdade? Porém, eles prosseguiram naquilo que Deus mandava fazer, tá? Então, a minha palavra para você hoje é: não pare, prossiga, porque você tem o teu negócio com Deus é tremendo, né? Você paga um alto preço, não fica guardando o que Deus te deu para falar, aquilo que Deus te deu para fazer, né? Embora eu sei que muitas das vezes dá vontade mesmo de recuar, né? Mas quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi o Senhor. Você pode não ter apoio aqui, né? Você pode não ter apoio aqui, mas o céu te apoia. O céu te apoia. Deus é contigo. Ele não vai te desamparar, tá? Então volte para a sua posição, volte para o seu chamado. Uma vez uma irmã colocou no comentário, né? Missionária Andréia, fala sobre chamado. Então esse é um deles, né? Esse é um deles. Então, quanto maior o seu chamado, né, maior será a perseguição mesmo, entendeu? Alguém sempre vai se sentir ameaçado, né? Ainda mais se você for só uma coisinha pequenininha e esse alguém tiver muito mais, né, posição do que você, entendeu? Mas quem trabalha é Deus, quem age é Deus, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, né? Então, assim, é claro que você não vai sair quebrando tudo, mas fazer aquilo que Deus te ordenar para fazer. Aquilo que o Espírito Santo te capacitou para fazer, você vai fazer. Porque a pior coisa que tem é quando alguém tem que prestar contas com Deus, né? Aí o negócio fica meio difícil. Mas eu tenho certeza que o Deus que te capacitou, Ele vai continuar capacitando e vai continuar trabalhando em sua vida. Que Deus te abençoe muito. E eu espero que essa palavra possa te levantar, te animar. Se você está em um desses quadros, né, ou em todo o quadro que eu contei, que eu falei aqui, que você venha refletir, né, e voltar a ser aquele vaso de honra, voltar a buscar o Senhor, para que Deus venha voltar a cumprir, né, o que Ele separou para você fazer. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, mais e mais, tá bom?